Nesse vídeo eu vou trazer aquilo que é mais importante para você começar na internet ainda em 2026. Então, se você ficar aqui até o final, você vai aprender bastante coisa aí que vai te ajudar a não se perder pelo caminho e ter um começo muito mais tranquilo aqui. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Eu sou o Glauber Oliveira e aqui a gente fala sobre criação de conteúdo, mentalidade e como viver na internet sem ser consumido por ela. Então, para a gente começar aqui, a gente vai falar sobre mentalidade. O que é importante a gente ter em mente para dar esse primeiro passo e não se perder. E para isso, eu separei aqui 4 pensamentos que são indispensáveis para esse início nosso aqui. E o primeiro deles é: não tente copiar pessoas que já estão vivendo da internet ou que são famosas aqui. E eu digo isso porque geralmente as pessoas que já estão vivendo na internet, que já estão prosperando com o negócio aqui, elas têm uma equipe por trás para apoiar elas na criação, seja através de edição de conteúdo, seja através da parte estratégica, da parte de anúncios, enfim, elas têm um suporte por trás, elas não precisam fazer tudo sozinhas como quem está começando agora. Elas também têm mais tempo livre para criar, já que esse é o trabalho delas. Elas modelaram toda a rotina delas para que elas pudessem viver dessa maneira. Então, em vez de tentar acompanhar o ritmo dessas pessoas, o ideal é que você crie um processo que se adapte à sua rotina atual. Eu já fiz um vídeo sobre isso, onde eu mostro para você como criar uma rotina de produção de conteúdo, gastando ali 1 hora por dia e criando conteúdo para a semana inteira. E se viver da internet for o seu objetivo, o ideal também é que você faça essa transição de forma gradual. Você vá ali passinho por passinho, não joga tudo para o alto de uma vez só e decide que vai viver na internet, porque isso vai te dar muito mais tranquilidade, tanto em questão de como fazer, quanto em questões financeiras, enfim. O segundo pensamento eu já trouxe aqui outras vezes, que é enxergar a criação de conteúdo como parte do nosso negócio. Eu não posso olhar para ela como uma tarefa à parte que eu vou fazer só quando eu estou afim. Gravar conteúdo, escrever conteúdo, produzir é parte determinante para que eu consiga ter os resultados que eu quero. Afinal, eu vim aqui para a internet para isso. Então, o que eu sempre digo é que você não deixe a criação de conteúdo como a última tarefa do seu dia, porque provavelmente você vai acabar deixando passar, você vai acabar deixando de lado e não vai fazer o que tem que ser feito. A próxima coisa que você precisa ter em mente também, que é muito importante, é que aqui a sua marca é um ativo que precisa ser cultivado ao longo do tempo. Aí você pode me perguntar, Glauber, mas como assim? O que é um ativo? Eu vou te explicar. O ativo aqui é a sua imagem. Não Quando eu falo de marca, eu não estou falando necessariamente de uma empresa com um nome e um logo na fachada. Você é uma marca, eu sou uma marca. O nosso nome aqui, a nossa imagem, isso é uma marca, é a nossa marca aqui na internet. Então, essa imagem, ela precisa ser cultivada. E aqui vem a parte do ativo, né? O que é o ativo? Eu vou gerar um valor para a minha comunidade e esse valor pode ser um valor subjetivo, às vezes pertencimento, às vezes bem-estar, saúde, conhecimento. Eu vou gerar esse valor para essas pessoas e essas pessoas vão gerar para mim valor financeiro, valor monetário. Então, essa imagem precisa ser cultivada para que ela traga retorno para mim no médio, no longo prazo e também me torne relevante aqui na internet. E o quarto pensamento para você começar é sempre tenha um plano. Porque não adianta você ter o seu objetivo aqui se você não sabe como você vai alcançar esse plano. É muito importante que você entenda como você vai chegar lá, o que você vai precisar para chegar, se você vai precisar aprender alguma coisa, o que você vai precisar aprender, se você vai precisar de ajuda, de contratar pessoas. A gente precisa entender que recursos eu vou precisar, o que eu vou precisar fazer ao longo do caminho. É claro,
Não tem como a gente prever tudo, não tem como eu planejar as coisas nos mínimos detalhes ali e querer ter tudo ali escritinho no papel, passo por passo. Isso é praticamente impossível. A gente precisa planejar aquilo que vai ser o essencial, porque com certeza ao longo do caminho vão surgir coisas que a gente não conseguiu antecipar, tanto imprevistos, coisas negativas, quanto vão surgir coisas positivas também que vão acelerar a nossa caminhada. Então, a gente precisa entender que o plano pode sim mudar ao longo do caminho, a gente pode adaptar esse plano, a gente pode fazer desvios, contornar a situação, até porque se eu ficar preso 100% àquele plano e não abrir exceção, não me adaptar, não ser flexível, quando surgir o primeiro imprevisto e eu não estiver preparado para aquilo, eu literalmente vou surtar, não vou saber o que fazer e vou ficar travado. Então, tenha o plano, mas saiba que o seu plano pode mudar e se tiver que mudar, não hesite em fazer isso, porque quanto antes você se adaptar, melhor vai ser, mais fácil vai ser para você chegar onde você quer. Então, beleza, falado de mentalidade, agora a gente vai para a próxima etapa, que é ação. Eu separei aqui uma lista de coisas que a gente pode fazer que vão ajudar a ter um começo mais tranquilo. E a primeira delas eu considero aqui a principal causa das pessoas desistirem da criação de conteúdo, que é decidir até onde você está disposto a ir e quanto esforço você está disposto a colocar aqui na internet. É muito importante que a gente saiba estabelecer os nossos próprios limites aqui dentro da internet, o quanto eu vou me dedicar, o quanto eu vou trabalhar, quantas horas do meu dia ou da minha semana eu vou me dedicar para isso aqui, porque a internet não para. Se você se deixar levar, isso aqui é 24 horas por dia. Então você vai criar, nunca vai ser o suficiente. Você sempre vai achar que você vai precisar criar mais conteúdo, gravar mais vídeos, produzir, editar. É questão de tempo até que você tenha aí um burnout, até que você comece a ver que isso aqui está cobrando um preço caro demais. E esse foi um problema que muitas pessoas só foram perceber depois de já ter caído, depois de já ter passado aí por problemas, às vezes até mesmo de saúde, justamente por não estabelecer esse limite. Isso é muito importante. Então pensa aí, se você pode dedicar 3 horas da sua semana, dedique-se a essas 3 horas da sua semana. Deu esse limite? Fala, ó, por hoje já deu, por essa semana já fiz o que tinha que fazer. Não deu tempo de fazer? Deixa para a próxima. Porque se a gente começa a cada vez mais extrapolando esse limite, vai chegar num ponto em que não vai ter mais limite nenhum e aí a gente cai nessa situação. A próxima ação aqui que também é muito importante é a gente entender o nosso público. E aqui, quando eu falo de entender, eu estou falando de saber conversar, de saber falar a língua do meu público, entender o que esse público valoriza, quais são os desafios deles, quais são as aspirações, os sonhos que essas pessoas têm, porque quando eu entendo isso, eu consigo me conectar com essas pessoas, então eu sei o que eu preciso falar que vai despertar a atenção delas, que vai despertar o interesse dessas pessoas. E para fazer isso, eu cito aqui duas maneiras. A primeira é fazendo uma coisa que a gente chama de social listening, que é basicamente eu ir lá, entrar no meio do meu público e aprender com eles o que eles estão buscando, o que eles gostam, o que eles acreditam. E eu dou até que o exemplo, imagina um pesquisador que vai aprender sobre uma civilização, uma tribo isolada. Ele vai até aquela tribo, ele vai até aquele lugar e ele começa a viver ali no meio daquelas pessoas, aprendendo a cultura delas, o que elas acreditam, e ele vai registrando aquilo e ele vai entendendo. Essa é uma maneira. A outra maneira é através de pesquisa. E aqui eu abro um parênteses porque muitas pessoas acham que pesquisa é algo desnecessário, que é perda de tempo. Só que se isso fosse verdade, a gente não teria empresas gastando milhões por ano
com pesquisas para entender o que as pessoas estão procurando, para entender o que funciona. Só que aí você pode me falar, Glauber, beleza, mas eu não tenho grana para investir em pesquisa. Ok, a gente nem precisa disso mais. Hoje a gente tem uma coisinha muito boa para pesquisa que é a inteligência artificial. Sério, inteligência artificial para pesquisa é excelente. E se você for seguir por esse caminho, eu recomendo que você faça suas pesquisas no Gemini, que é uma inteligência artificial que é muito boa para pesquisa factual, né? Que é para eu entender, para eu descobrir coisas que aconteceram, comportamentos, enfim, vale a pena. Mas como que a gente faz isso? Você vai abrir lá o prompt e você vai digitar, olha, eu tenho aqui o público tal e esse público é do meu negócio, você vai explicar rapidinho ali sobre o seu negócio e você vai falar, eu quero entender mais sobre esse público, o que que eles consideram importante, o que que eles valorizam, quais são as crenças deles, como eles veem o meu mercado, como eles veem a minha profissão, talvez, ou negócios como o meu. Você vai começar a fazer essas perguntas. E aí ele vai te responder, ele vai trazer várias informações, só que aí você não vai simplesmente copiar aquilo e falar, bom, é isso. Não, você vai usar isso realmente como uma conversa, como se você estivesse perguntando para alguém sobre o seu público. E aí você vai ler lá as informações que ele trouxer, e aí você vai, aquilo que você não entender, aquilo que você quiser que ele se aprofunde mais, você vai conversando ali, você vai falar, bom, e essa parte aqui, me explica um pouco melhor. Ele vai te dar uma resposta. A partir disso, você vai começar a ter as informações que você precisa. E aí você vai conseguir entender um pouco mais sobre o seu público. Próximo passo é definir a frequência. A frequência de postagens é a quantidade de posts que eu vou fazer por semana, por dia, enfim. Essa frequência é indispensável para criar conexão com o nosso público, porque a frequência vai gerar familiaridade. Quanto mais familiarizado o nosso público estiver com a gente, melhor vai ser, mais fácil vai ser para ele se conectar, porque a gente começa a se tornar previsível, então ele sabe que em tal dia vai ter um conteúdo meu, que tantas vezes na semana eu apareço, trago um conteúdo novo. As pessoas se conectam com aquilo que é familiar para elas. Então, se você costuma sumir e aparecer constantemente, isso vai quebrar a familiaridade, isso vai quebrar a conexão e vai quebrar até mesmo a confiança com aquelas pessoas. Então é importante que você tenha uma frequência de postagens que seja sustentável. Porque não adianta eu ter uma frequência muito alta, eu quero começar naquele gás, eu vou falar, não, eu vou fazer aqui 3 posts por dia, 5 posts por dia, vamos imaginar que a gente está falando de Instagram. Vou fazer 5 posts por dia, ou 9 posts por dia, não sei. Beleza, você começa, primeira semana você deu conta. Na segunda já foi sofrido de fazer. Na terceira você já desistiu no meio do caminho. Na quarta semana já não tem mais post. E aí você fica ali 1, 2, 3 semanas sem postar nada, às vezes 1 mês sem postar nada. E aí você volta, posta por alguns dias, some de novo. Fica mais ali um mês, 2 meses parado. Aí você volta, posta de novo e some. Isso é terrível para a conexão com as pessoas, porque elas vão te ver como um turista, elas vão ver, ele aparece, faz um post, depois some, as pessoas não vão te dar confiança. Por isso vale muito mais a pena a gente postar menos numa frequência que eu sei que eu vou conseguir manter. Então talvez se hoje você consiga manter uma frequência de 3 posts no Instagram por dia, tudo bem. Se você consegue manter uma frequência de 1 vídeo por semana no YouTube, maravilha, vai nessa frequência. É melhor você postar pouco e conseguir fazer isso por 1 ano inteiro, por 2 anos, o tempo que você precisar, do que ter essa pressa de querer criar muito em pouco tempo e acabar se desgastando e não conseguir continuar mais. E aí, junto com a frequência, vem também você ser constante. E aqui, quando eu falo de constância, eu estou falando sobre você não parar
independente de números, independente de métricas, de engajamento, de resultados, porque vão ter sim momentos que a gente vai estar em baixa, vão ter momentos que a gente não vai estar a fim de criar, vão ter momentos que talvez a gente não vá ver os resultados chegando, a gente não vai ver os números aumentando, a gente vai postar, vai ter conteúdo flopado, vai ser uma coisa que, se a gente desistir, a gente nunca vai ver o resultado. Então eu preciso continuar, apesar das coisas parecerem não estar acontecendo. Porque não adianta, a internet é um jogo de longo prazo, mesmo que muitas pessoas tenham te falado que aqui é tudo rápido, que é resultado rápido, que é crescimento rápido. Não é bem por aí que a coisa funciona. Outra coisa que é muito importante também é a gente entender a dinâmica de cada plataforma. Ou seja, se eu estou lá no Instagram, eu tenho que entender o que funciona lá. Se eu estou aqui no YouTube, eu preciso entender o que funciona aqui no YouTube. Se eu estou no TikTok, a mesma coisa. Eu preciso entender o que funciona em cada plataforma, qual que é o ritmo de cada uma, o que é valorizado em cada uma, porque isso vai me ajudar a otimizar o meu conteúdo para aquela plataforma. Eu não preciso estar presente em todas elas. Eu tenho que estar presente naquela que faz mais sentido para mim, naquela que vai me trazer mais resultado, naquela que eu sei me virar melhor. Depois, se eu ver a necessidade, se eu ver que eu consigo, que eu dou conta, aí eu posso pensar em ir para uma segunda plataforma, para uma terceira plataforma, porque também não adianta eu aparecer em todos os lugares e fazer de qualquer jeito, e ficar só copiando conteúdo de uma para outra, ou não conseguir dar conta de manter essas plataformas ativas, abastecer, colocar conteúdo ali. Beleza, a próxima coisa é a gente saber falar muito bem do nosso produto. Você precisa saber tudo sobre ele. Então, para que serve, para quem que é esse produto, o que ele faz, como que funciona, qual é o resultado que isso traz, o que ele tem de diferente dos outros, qual o problema ele resolve, que imagem eu quero que esse produto tenha. Aí você pode até me falar, Glauber, mas eu estou começando a internet, eu não quero vender nada, eu só quero compartilhar minhas ideias. Cara, melhor ainda. Nesse caso, basta você viver aquilo que você acredita, porque na hora que você falar sobre aquilo, vai ser muito mais genuíno, é algo que você está ali no dia a dia, você já viu, você está vivenciando, você pode mostrar isso para as pessoas. E o próximo ponto aqui é rodar anúncios. Principalmente se você estiver lá no Instagram. Já foi o tempo em que só conteúdo orgânico trazia crescimento. Você pode até ouvir as pessoas falando que não, que ainda funciona, que dá para crescer só no orgânico, mas isso foi lá em 2017, 2018. Hoje a gente sabe que a realidade do algoritmo é completamente diferente. Ao mesmo tempo que ele recomenda, que ele entrega conteúdos para pessoas novas, traz pessoas novas para você, ele também vai limitar muito o seu alcance se o seu conteúdo não performar bem logo ali no começo. E aí a gente cai num problema que é acabar tendo que trabalhar para o algoritmo para tentar ter resultado, ter alcance, ter crescimento orgânico. Vale muito mais a pena você investir ali um pouquinho de dinheiro para colocar o anúncio, para fazer um turbinar, para fazer um anúncio pelo gerenciador de anúncios, porque você vai ter mais resultado. Você não vai precisar ficar fazendo ali um monte de malabarismo com o conteúdo para descobrir o que funciona. Beleza, a gente já falou sobre mentalidade, já falamos sobre ações, agora bora alinhar as expectativas a respeito da internet. A gente tem muitas promessas por aí, a gente tem muitas falácias por aí de que é fácil, é rápido, eu consigo enriquecer sem esforço e um monte de coisa que a galera gosta de prometer e que engana muita gente. E a primeira expectativa que a gente precisa alinhar é a respeito da viralização. E o que eu digo para você é: não espere pela viralização. As pessoas que viralizam na internet, elas são exceções. Não existe uma receita para viralizar. Eu não vou ir lá e falar, hoje eu vou criar um conteúdo viral e vou viralizar. Não funciona assim. A viralização ela é muito mais uma anomalia
algo que é imprevisto, do que algo que a gente consegue produzir de forma deliberada. Eu sento aqui e falo, vou fazer um vídeo que vai viralizar, e o vídeo viraliza. Não é bem assim que funciona. A grande maioria das tentativas de viralizar dão errado. O que a gente mais vê, tanto no meio da criação de conteúdo, no meio da publicidade, são pessoas se esforçando ao máximo para fazer algo que vai viralizar, algo que vai chamar muita atenção. Só que aí quando chega na prática, aquilo ali flopa completamente e ninguém entende por que aquilo aconteceu. Então não espere viralizar. A próxima expectativa que a gente precisa alinhar é a respeito de resultado. Não espere resultados imediatos. O negócio aqui na internet, ele exige tanto tempo para crescer, para se solidificar, quanto um negócio tradicional. Não espere por dinheiro fácil também, porque essa é outra falácia que as pessoas inventaram aqui na internet para se aproveitar de quem quer ganhar dinheiro sem fazer nada. E é importante que a gente entenda isso para não se frustrar, para você não achar que depois ali de alguns meses criando, você não viu nenhum crescimento ou ainda não começou a ter retorno financeiro, se achar que o seu negócio deu errado. Na verdade, você não deu nem tempo para que ele começasse a dar certo. E isso leva a gente à próxima expectativa que é importante alinhar, que é a respeito do crescimento. A gente precisa entender que o crescimento no início, para qualquer negócio aqui na internet, ele vai ser um crescimento lento, porque o meu conteúdo ele ainda não chegou para as pessoas ainda não me conhecem. Então, no começo, eu vou ter que produzir muito conteúdo e vai demorar para o resultado chegar. Só que conforme o meu conteúdo ele vai sendo visto pelas pessoas, conforme a minha audiência vai aumentando, conforme a minha comunidade vai crescendo, esse conteúdo ele passa a ter mais impacto, ele passa a ter mais alcance. E aí sim, os resultados começam a aparecer. Só que no começo vai ser baixos resultados para só lá na frente o resultado começar a aumentar e aí vai aumentar às vezes até de forma exponencial. E tudo isso que eu falei aqui são coisas que vão facilitar o seu crescimento aqui na internet. Você não precisa ser um expert em cada uma delas, mas só de você ter isso em mente que eu falei aqui, isso já vai orientar, já vai te direcionar e vai impedir que você se engane, que você se perca, que você caia aí em promessas que vão fazer para você e que no fim não vão levar a nada. E aí, conforme você precisar, se você achar que é importante, você pode sim ir estudar sobre algumas dessas coisas. E o mais importante de tudo é que você aproveite, que você aprecie a sua jornada, porque não adianta eu fazer tudo isso se eu não gostar do que eu estou fazendo. E se você gostou desse vídeo, já clica aqui no gostei, se inscreve no canal, vai aparecer esse outro vídeo aqui do lado, ó, já clica nele aí para assistir também, e a gente se vê na próxima. Valeu!